Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa hoje. O nosso desejo é que Deus revele algo de sua palavra e que seja uma bênção para você, algo encorajador, desafiador, que levante o seu ânimo e lhe dê forças. E se você ainda não nasceu de novo, porque não recebeu a Cristo Jesus como seu Salvador, dê um passo de fé, clame a Deus e diga que você é um pecador que precisa ser salvo e Deus irá salvá-lo. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, mas antes vamos buscar a Deus em oração. Senhor, te agradecemos pela bênção do Evangelho, que nos leva das trevas à luz, que nos ajuda a ver a nossa necessidade de Cristo, que aponta o pecado e revela o caminho da salvação. Te agradecemos, Senhor, porque a Bíblia é clara e precisa em relação à salvação. Te agradecemos por este precioso sangue puro e poderoso, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Te louvamos por isso, Senhor. Pedimos a orientação do Espírito Santo para a mensagem de hoje. Te agradecemos pelo livro de Filipenses, por preservá-lo para nós e que o nosso coração esteja pronto para receber a verdade divina que contribuirá para o nosso crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, e fortaleça aqueles que estão doentes, os idosos que precisam de força e conforto. Fortalece as viúvas e os viúvos, que aqueles que se sentem sozinhos possam sentir a tua doce presença hoje. Te pedimos pelos jovens que estão nos ouvindo também. Te agradecemos pelos casais e seus filhos que estão interessados neste programa, neste estudo da tua palavra. Senhor, que este programa sirva para o crescimento e que seja uma bênção espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículos 15 e 16. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Aqueles que compartilhavam os pensamentos de Paulo apresentados nesta epístola, ele se refere da seguinte forma: todos quantos já somos perfeitos. Paulo tem pouca paciência com o falso ensino de que a perfeição nesta vida é possível, a ponto de não se cometer mais pecado em nenhum momento. Ele nega essa perfeição no versículo 11, mas como é que ele se coloca entre os perfeitos no versículo 15? Observe estes dois versos e faça a si mesmo esta pergunta. No versículo 12 ele diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. No versículo 15 ele diz: por isso todos quantos já somos perfeitos. Do que ele está falando? Primeiro ele diz que não é perfeito e depois diz que é perfeito. Aqui está o grande paradoxo da perfeição e imperfeição, de maturidade e imaturidade. Nós avançamos em direção à perfeição quando reconhecemos nossa imperfeição e procuramos nos desfazer dela. Mas o que Paulo quer dizer quando diz: por isso todos quantos já somos perfeitos? A palavra perfeito no grego significa alcançar o fim ou o propósito. É um termo utilizado para descrever o desenvolvimento físico. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado. Em outras palavras, ele havia alcançado um propósito em especial. Jesus nasceu para morrer e a morte na cruz não foi uma derrota trágica, mas sim uma vitória. Ele tinha alcançado seu objetivo, pois tinha vindo ao mundo com esse propósito. Às vezes, quando vemos um bebê, dizemos: ele não é perfeito. Sim, para a sua idade ele é. Para a sua idade, de acordo com o seu estágio, ele é perfeito, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, porque, se não crescer, não será considerado perfeito ou adulto. Quando conhecemos um ancião amável, generoso, sábio, inteligente e alegre, dizemos: que velhinho perfeito. Sim, para a sua idade e de acordo com o seu estágio de vida, ele pode ser perfeito. Vemos que a perfeição pode ser um termo relativo. Se olharmos para as palavras de nosso Senhor em Mateus 5:48,
veremos que ele diz a seus seguidores para serem perfeitos em um sentido relativo. Ele os está ensinando a como se comportar diante de seus inimigos e diz no versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Depois ele acrescenta, sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito. Em sua atitude em relação aos inimigos, eles deveriam imitar o Pai. Nisto deveriam ser perfeitos, maduros, agir como crentes adultos, desenvolvidos, não como bebês, não como crianças. Então existe algo em que os cristãos podem ser perfeitos, não finalmente perfeitos em todos os aspectos, mas perfeitos em determinadas fases e certos aspectos da experiência cristã. Paulo e os irmãos de Filipos não eram perfeitos em todos os aspectos, mas eles eram espiritualmente maduros em um sentido relativo, com muito mais para crescer espiritualmente, é claro, e em muitas áreas da vida. Mas nesse sentido relativo eles eram perfeitos de acordo com a sua fase. Não há contradição entre os versículos 12 e 15. No versículo 12, Paulo se refere a um processo acabado, a uma maturidade espiritual absoluta, onde não há espaço para melhorar. No entanto, no versículo 15, ele está falando da maturidade espiritual relativa onde há espaço para o desenvolvimento e o crescimento. Paulo, portanto, lembra os cristãos filipenses que eles são perfeitos no que diz respeito à sua posição, mas também os lembra de que há muito para aperfeiçoar na vida diária. Ele se dirige aos santos, aqueles que são perfeitos em Cristo, em princípio e em posição, exortando-os a lutar para viver esta perfeição na prática. Mas havia aqueles que não se esforçavam para ser como Cristo, e o próprio Deus iria mostrar-lhes como estavam errados e como precisavam mudar de perspectiva. Independentemente da mediocridade de alguns, devemos continuar a seguir o padrão divino que nos diz o que é certo e o que é errado. Esse padrão é a palavra de Deus, e só ela deve ser o nosso guia. Portanto, amados, vamos continuar a avançar em direção à luz da verdade divina que ilumina o nosso caminho. Não vamos retroceder, não vamos voltar, mas seguir em frente. Quero mencionar algumas palavras do Dr. Skylar English, um querido amigo e editor da Bíblia Scofield e da Bíblia do Peregrino. Ele compartilhou que quando estava viajando ao redor do mundo, enviou para casa a seguinte mensagem. Olhando pela janela no início da manhã, enquanto nos aproximávamos da Baía de Penang, em Bali, podíamos ver o majestoso Gunung Agung, uma das montanhas mais altas da Indonésia. O seu pico subia até o céu azul sem nuvens. Ficamos imaginando quantas vezes alguém subiu até lá, e se alguém tinha perdido sua vida na tentativa. Isso trouxe à mente algo que um amigo havia dito ao Dr. English anos antes. No pátio de uma pequena igreja, aos pés das montanhas da Suíça, foi enterrado o corpo de um jovem inglês que tinha morrido ao escalar a montanha. Na lápide debaixo do seu nome estava gravado o seguinte: ele morreu escalando a montanha. Bem, esta é uma bela inscrição que nos diz algo importante. Ele não estava inativo, mas ele morreu escalando. É a isso que Paulo está se referindo aqui, que possamos ser fiéis ao Senhor, ainda que venhamos a morrer na subida. Se o Senhor vier, que ele nos encontre em processo de ascensão, subindo. Nós ainda não chegamos lá. Embora já tenhamos progredido em nossa escalada, continuamos a subir e devemos continuar até o fim. Este é o ponto nos versículos 15 e 16. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Aqui ele fala diretamente àqueles que são perfeitos, os cristãos espiritualmente maduros, que pensam o mesmo sobre esses assuntos dos quais está falando. Paulo não está defendendo a impecabilidade, nem a perfeição absoluta. Paulo considerava a si mesmo como um adulto espiritualmente. Podemos ler isto em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo era espiritualmente maduro e, neste sentido, se associava a outros como ele. Mas ele reconhecia que tanto ele como os outros tinham muito a aprender ainda. Eles tinham um longo caminho a percorrer. Aqueles que alcançaram estado de perfeição ou maturidade na experiência cristã devem continuar em obediência como fizeram no passado, usando os mesmos meios de crescimento. Uma maçã pode parecer madura se olharmos apenas o seu tamanho,
mas ela não atinge a perfeição até chegar ao fim da estação. Portanto, deve continuar ligada à sua fonte de vida, a árvore, até o final da estação. Há uma maturidade que marca o crescimento de um homem em Cristo em contraste com um bebê em Cristo. Mas até mesmo o cristão maduro deve permanecer em contato íntimo com a fonte da vida espiritual até o final da estação. Se você colher a maçã antes do tempo, seu gosto será bem diferente. Assim é com o cristão. Quanto mais tempo estiver em contato com o Senhor Jesus, a fonte da vida, a Bíblia, a palavra de Deus, mais ele amadurecerá e crescerá espiritualmente. Agora, não há dúvida de que Paulo, quando se refere aos perfeitos, tinha em mente aqueles que já cresceram, em contraste com aqueles que eram bebês espirituais. Existem diferentes níveis de crescimento espiritual, como nos diz Hebreus 5. E 1 Coríntios 14:20 fala sobre meninos e adultos. Em 1 Coríntios capítulo 3, lemos a respeito dos carnais e dos espirituais. Existem diferentes etapas de desenvolvimento espiritual, e o apóstolo João chama-as da seguinte forma em 1 João 2, versículos 13 e 14. Filhinhos, pais e jovens. Estas palavras não são usadas literalmente. São termos espirituais que se referem a 3 níveis diferentes de desenvolvimento espiritual. Alguns cristãos têm crescido em estatura espiritual. Eles são os pais. Outros têm vitalidade espiritual, são jovens, enquanto outros, apesar de ter muitos anos de cristãos, são ainda filhinhos. Portanto, devemos nos perguntar o seguinte: estou crescendo espiritualmente? Estou amadurecendo? Há quanto tempo eu sou salvo? Estou espiritualmente mais maduro do que no passado? Pareço mais com Cristo hoje do que há um ano atrás? É muito importante que cresçamos na graça. Uma mãe levou seu filhinho para a cama, mas momentos depois dele adormecer, ele caiu da cama. A mãe, ouvindo o barulho, veio rapidamente, o levantou e o segurou nos braços, dizendo: "Meu filho, como você caiu da cama?" O menino respondeu: "Não sei, mãe, talvez eu estava muito perto da beira da cama." Bem, acho que aqui há uma lição para nós. Aquele que é imaturo espiritualmente dorme muito perto da beira. Cristãos, devemos ficar alertas porque podemos cair. Não devemos ficar muito perto da beira. Paulo estava se dirigindo aos pais na fé, aqueles que são ricos em fé e maduros na graça, e disse: continuem progredindo. Este é o ponto. Vamos avançar, vamos continuar a crescer, a amadurecer e a desenvolver-nos. Não podemos permanecer bebês espirituais. Eu já disse muitas vezes que um dos problemas nas igrejas cristãs de hoje são cristãos imaturos que nunca crescem, que permanecem bebês. Hebreus 5, 13 e 14 diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Os que estão sendo alimentados com o leite da palavra são incapazes de comer a carne da palavra de Deus, de comer alimento sólido. Precisam ser alimentados com a madeira e outros precisam fazer isso para eles. Eles não podem sentar-se, ler e estudar a palavra por si mesmos. Estão com problemas, não estão crescendo, não estão amadurecendo, estão muito perto da beira. Amados, comecem a crescer. Este é o desafio que Paulo está apresentando aqui. Essas 2 formas de usar a palavra perfeita em Filipenses também são encontradas de forma semelhante em Efésios. Vamos ler Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ele se refere aqui a um processo contínuo que acontece em nossos corações em todos os momentos. Nós temos a perfeição final para a qual avançamos, e é o homem perfeito que chega à medida da estatura de Cristo. Ser perfeito como Cristo não é alcançado nesta vida, mas sim quando Cristo vier para buscar os seus. Agora veja o versículo 15 de Filipenses 3. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará.
Tendo se dirigido primeiro àqueles que pensavam como ele, Paulo agora está se dirigindo àqueles que pensavam de forma diferente. Obviamente, alguns discordavam de Paulo e, embora fossem sinceros, eles não conseguiam ver a necessidade de um sacrifício total como Paulo via. Paulo não desejava discutir a respeito disso. Eu não vou discutir com vocês, disse ele. Se outros pensam que alcançaram o alvo e já são perfeitos, então Deus vai fazê-los saber. Quando desejamos ser ensinados por Deus, podemos confiar no Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. É lamentável que temos em nossas igrejas aqueles que estão de acordo e aqueles que não, mas eles estão ali. E espero que entre nós não estejam aqueles que pensam que já atingiram a meta, porque assim não haverá lugar para o crescimento espiritual e progresso na experiência cristã. Estou convencido em meu próprio coração de que todos devemos sentir a necessidade e a urgência de progredir em santidade, assim como Paulo desejava isso em sua vida. Este deve ser o nosso objetivo. Vamos continuar com este mesmo desejo, pensando e sentindo da mesma maneira. Bem, por hoje acabou o nosso tempo. No nosso próximo programa vamos continuar com o versículo 16. Se o Senhor quiser, nos encontraremos novamente aqui, neste mesmo horário. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.